Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E espero que minha turminha do terceiro ano estejam todos bem e estejam todos se prevenindo, tá certo? Tia Bruna tá morrendo de saudade de vocês, mas logo vamos estar juntinhos aqui na escola, tá certo? Vejam só, turminha do terceiro ano. Como vocês podem observar, as aulas anteriores foram referentes ao caderno 2, no caso, ao segundo módulo, não foi isso? Tia Bruna ensinou todos os assuntos, passou todas as atividades, fez correção das atividades, não foi isso? E também fez a revisão para o simulado. Não esquecendo que o nosso simulado será no dia 26 de agosto. Minha gente, não vamos deixar de estudar. Quem perdeu os vídeos anteriores, vão lá e assistam todos os vídeos para que vocês tenham um ótimo simulado, pois explicação e revisão nós temos. Agora o importante é assistirmos e aprendermos para ter um bom simulado, tá ok? Hoje, Tia Bruna vai começar com o caderno 3, que é o terceiro módulo, tá certo? Que é o terceiro livrinho. E hoje Tia Bruna vai trazer mais uma aula de ciências para vocês, tá certo? Que diz na página 144, tem assim, 5º capítulo, conhecendo os animais. Eu sei que todos nós conhecemos os animais, mas hoje vamos ver formas diferentes de andar, no caso de se locomover, não é isso? Vamos ver os habitats dele que são diferentes, porque os animais não têm habitats iguais. Então, hoje vamos aprender sobre um pouco dos animais, vamos conhecer os animais, tá certo? Diz assim, observe a foto abaixo. E a gente está vendo aí uma águia careca, de aproximadamente 2,4 metros de envergadura, que é chamada de águia careca. E ela está aí capturando um peixe, tá vendo? Vocês podem ver que ela está com um peixe. Diz assim, primeiro quesito: como a águia careca e o peixe se locomovem? Aí tem águia careca. Primeiro querem saber como a águia careca se locomove. Nós temos 4 opções. A águia careca se locomove nadando, saltando, voando ou rastejando. Então, vocês acham que a águia careca se locomove nadando? Não. Ela se locomove rastejando? Também não. Então, vocês vão marcar aí voando, porque a águia careca, ela se locomove voando. Abaixo está perguntando como o peixe se locomove. E tem nadando, saltando, voando e correndo. Vocês acham que o peixe corre? Não. Vocês acham que o peixe voa? Não. Então, o peixe está nadando, ele se locomove nadando. Então, vamos marcar a opção aí, nadando. Segundo quesito: todos os animais se locomovem da mesma maneira? Sim ou não? Então, para vocês, todos os animais se locomovem da mesma maneira? Não, óbvio que não. Uns nadam, outros voam, outros rastejam, outros correm, outros saltam. Então, cada um se locomove de um jeito diferente. Então, se todos os animais se locomovem da mesma maneira, a resposta é não. Terceiro quesito: todos os animais têm os mesmos hábitos alimentares? Vocês acham que todos os animais se alimentam da mesma coisa? Não. Cada animal tem uma alimentação diferente, uma alimentação adequada ao tipo de animal que ele é. Então, a resposta é não, tá certo? E o que a gente observou é que cada animal tem um tipo de locomoção diferente. Cada animal tem um tipo de alimentação diferente e cada animal também tem
animal tem o seu tipo de alimentação, como cada animal também se locomove de uma forma. Nenhum deles são iguais, todos eles são diferentes, tá certo? Tem aqui página 145. Veja a seguir algumas características da águia careca. A primeira característica: apresenta 4 membros, sendo anteriores modificado em asas. Tem um corpo coberto de pena, locomove-se principalmente voando, alimenta-se de outros animais, principalmente de peixes. Os filhotes nascem de ovo depositados no ambiente e respira por meio de pulmões. Abaixo diz: será que todos os animais são semelhantes à águia careca? Para responder essa pergunta, vamos iniciar nosso estudo sobre os animais. Os animais são seres vivos, por isso eles apresentam um ciclo de vida. Veja abaixo o ciclo de vida de uma rã. Então, a rã nasce, cresce, pode se reproduzir e depois ela morre. Então, o ciclo de vida é esse: nasce, cresce, se reproduz e morre, não é isso? E embaixo diz: diferente da maioria das plantas, os animais não produzem o seu próprio alimento. E isso a gente viu até no vídeo anterior. Eles não produzem o seu próprio alimento, tá certo? Por isso eles precisam se alimentar de outros seres vivos. A rã, por exemplo, alimenta-se de pequenos animais como insetos, como muriçoca, moscas, pernilongos e assim vai. Agora que você relembrou algumas características gerais dos animais, vamos analisar com mais detalhes a locomoção, a alimentação, a respiração e a produção deles, tá certo? Então foi isso que a gente viu aqui nessa página. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta a vocês relacionada a essa página 145 que fala da águia careca. Vocês sabem que grupo de animais a águia careca ela pertence? Isso mesmo, acertou. Ela pertence ao grupo de aves, porque ela é uma ave. Então ela pertence ao grupo de aves. Mas vocês sabem identificar e sabem me informar o porquê ela pertence ao grupo de aves? Quais características ela tem para permanecer no grupo das aves? Vocês sabem? Por quê? Porque ela tem o corpo coberto de penas, além de ter asas para voar. Por isso, nós podemos classificar ela no grupo das aves. Então, se perguntarem a vocês por que a águia careca pertence ao grupo de aves, você vai responder porque ela tem um corpo coberto de penas e voa. Então, quem tem um corpo coberto de penas, o animal que tem um corpo coberto de penas e voa é classificado no grupo das aves, tá ok? Agora vamos para a página 146, que fala sobre a locomoção dos animais. Como a gente viu, cada animal tem um jeito de se locomover diferente. E diz: os animais podem ser encontrados sobre o solo, no interior dele, em rios, lagos, marés, sobretudo outros seres vivos, bem como o interior deles, para se locomoverem em um local para o outro. Os animais podem voar, rastejar, nadar, saltar ou caminhar. A maioria dos animais se locomove utilizando os membros do corpo, como as pernas, as nadadeiras ou as asas. Veja a seguir, e nós estamos vendo aí a imagem de vários animais e cada um se locomovendo de uma forma diferente, não é isso? Nós vemos aqui a primeira imagem de alguns animais que têm asas, o que lhe permite voar e
foi o que tia Bruna acabou de falar. Os animais que têm o corpo coberto de penas e têm asas, eles voam. Então, eles fazem parte do grupo das aves. Esse é o caso das abelhas, das borboletas e na maioria das aves e dos morcegos, tá certo? Já abaixo, nós estamos vendo dois peixes, né? Isso que diz assim: outros animais têm os membros em forma de nadadeiras. Isso permite a eles nadar, como é o caso dos peixes, dos golfinhos, das baleias, das tartarugas marinhas, dos tubarões e assim por diante, dos animais que vivem no mar, vivem na água, tanto doce como salgada, né? Isso por quê? Porque elas têm nadadeiras que as empurram para frente para que elas possam se locomover, tá certo? Na página 147, a continuidade da imagem, nós estamos vendo uma menininha passeando com um cachorro. E temos duas setas, dizendo assim: muitos animais são capazes de caminhar. Alguns caminham sobre dois membros, como o ser humano, que somos nós, que caminhamos com as pernas, né? Isso, então, pelos dois membros. Já alguns outros caminham sobre 4 membros, que é o caso do cachorro, o gatinho e vários outros animais. Então, tem animais que caminham, que andam com 2 membros, como também tem animais que caminham e andam com 4 membros, que são animais de patas, tá ok? Logo depois, nós estamos vendo uma cobra, né? Isso que diz assim: existem animais que não possuem pernas, asas nem nadadeiras. As serpentes e cobras cegas, por exemplo, têm membros, por isso não têm membros, por isso utilizam o corpo todo para se locomover. Como é que as cobras se locomovem? Elas se rastejam, então elas precisam usar todo o membro do corpo para conseguir se locomover, tá certo? Porque se todo o corpo encosta no chão, se ela não tem asa para voar, se ela não tem nadadeira para nadar, se ela não tem pernas, não tem patas, então como é que ela consegue se locomover? Se rastejando, tá ok? Então o que a gente viu é que nem todos os animais eles têm o mesmo modo de vida, nem todos os animais vivem no mesmo habitat e cada um se locomove de uma maneira diferente, tem uma alimentação também diferente, tá certo? Foi o que a gente viu agora na página 147. Agora, se eu perguntasse a vocês como é que os peixes usam as nadadeiras para se locomoverem, vocês saberiam me responder? Deixa a tia Bruna ajudar, porque quem sabe tá fera e quem não sabe, tia Bruna vai tirar as dúvidas. Eles usam as nadadeiras empurrando a água para elas conseguirem se locomoverem. Então, usam as nadadeiras empurrando a água para conseguirem se locomover. Então, o que é que eles usam? As nadadeiras. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, como a gente viu o grupo das aves agora, como o exemplo da águia careca. Se eu pedisse a vocês outro exemplo de aves, vocês saberiam me dizer? Tenho certeza que sim. Então, outros tipos de aves são sabiás, urubus. A gente viu o exemplo de quê? Da águia, mas temos a codorna, entre outros. E se eu pedissem, como é que vocês perguntassem, na verdade, né? Como é que vocês conseguem identificar o grupo das aves? Vocês também saberiam me responder? Como é que a gente consegue identificar que aquele animal é do grupo das aves? Porque ele tem o corpo coberto de penas e porque usam os membros de se locomover, são as asas. Então, as asas são os principais membros de
locomoção das aves. Então, se ela tem asas, se o animal tem asas e tem um corpo coberto de penas, ele é identificado como grupo de aves, tá ok? Agora vamos concluir só as atividades. Tia Bruna vai ler, mas vocês vão concluir em casa, tá certo? Que diz assim, primeiro quesito, identifique o principal tipo de locomoção dos animais e pinte os quadros de acordo com a legenda abaixo. Temos nadar, voar, rastejar e caminhar, né? Isso, amarelo, vermelho e azul. E o verde. Aí temos o exemplo do bem-te-vi. Vocês vão dizer se o jeito dele se locomover é nadando, voando, rastejando ou caminhando. Temos o exemplo do peixe, elefante, minhoca, cavalo marinho e o pinguim imperador. Então, através das cores do nadar, voa, rasteja e caminha é que vocês vão pintar o quadrinho correto, tá ok? Já na página 149, no segundo quesito diz: os animais abaixo utilizam principalmente as pernas para se deslocar. Complete cada espaço com o número de pernas correspondentes. Então, vocês vão observar a imagem, contar a quantidade de pernas e colocar, tá certo? Aí diz, a formiga, tem lá a imagem, vocês vão colocar a quantidade de pernas. Tem o cateto, tem a galinha, tem a aranha e tem o ser humano, tá certo? Terceiro quesito, relacione cada animal à sua pegada, escrevendo no quadro a letra correspondente. E tem um desenho de uma pata, na verdade tem um desenho de 3 patas. E em cima tem um desenho a imagem de 3 animais. Então, vocês vão responder embaixo, através dos animais, quais são as patas que nós estamos identificando. Então, tia Bruna vai deixando esse exercício para vocês concluírem em casa, tá certo? Terceiro ano. E espero que todos vocês tenham aprendido o que tia Bruna falou e não esqueçam que cada animal vive em um habitat diferente, tem um tipo de locomoção diferente e também se alimentam de uma forma diferente, tá ok? Tia Bruna pede que estudem bastante, tá certo? Diz também que está morrendo de saudades de vocês, mas no momento ainda é de ficarmos em casa, tá ok? Na próxima aula, tia Bruna faz a correção da atividade que deixou e conclui o assunto, tá ok? Um beijo, meus amores.